E aí, bora mergulhar numa viagem no tempo? A gente vai lá no comecinho de tudo para entender de onde vieram as grandes ideias da humanidade. Vamos conhecer os filósofos pré-socráticos, a galera que simplesmente inventou um jeito novo de olhar para o mundo. E o mais legal, vamos ver como esse papo vira questão na prova do Enem. Fica ligado! Do que são feitas todas as coisas? Sabe, essa pergunta que parece super simples, até de criança, foi o que deu o pontapé inicial para uma coisa gigantesca chamada filosofia. Porque, até então, as respostas para tudo vinham de histórias de deuses, monstros, de mitos. Exato. Antes desses primeiros pensadores, o mundo era todo explicado na base do mito. Eram aquelas narrações fantásticas, sabe? Se tinha uma tempestade, era Zeus que estava bravo. Se o mar estava agitado, era Poseidon. Mas lá na Grécia Antiga, uma coisa simplesmente incrível estava para acontecer. Uma verdadeira revolução no pensamento. E essa mudança foi uau! Uma virada de chave total. A gente saiu do mito, que é essa explicação mais fantasiosa, para entrar na era do logos, a busca por uma explicação racional, lógica. A pergunta mudou. Em vez de qual Deus causou isso, passou a ser o que, na natureza, causa isso. E olha, anota aí com marca-texto. Essa passagem do mito para o logos é um dos conceitos que mais cai no Enem sobre esse assunto. É batata. Tá, mas por que justo na Grécia? O que tinha de tão especial lá? Bom, não foi só uma coisa, foi uma combinação de fatores. Primeiro, as viagens de barco. Os gregos começaram a viajar e viram que existiam outros povos, com outras crenças, outros deuses. Isso meio que abalou as certezas deles. Depois, a invenção da moeda ajudou a galera a pensar de forma mais abstrata, sabe? E o principal, o surgimento da polis, a cidade-estado grega, que era basicamente uma praça gigante onde todo mundo podia debater ideias livremente. Era o ambiente perfeito. E é nesse cenário que surgem os pré-socráticos. Eu gosto de pensar neles como os primeiros detetives da realidade. Sério, eles não estavam mais satisfeitos com as explicações dos deuses. Eles queriam investigar, encontrar a pista fundamental, o elemento básico que pudesse explicar o universo inteirinho. E essa pista, esse elemento-chave, tinha um nome: Arqué. Arqué era o princípio de tudo. A grande missão de vida desses pensadores era encontrar Arqué. Cada um deles vai dar um palpite diferente para responder aquela pergunta lá do começo. Afinal, qual é o princípio de todas as coisas? O primeiríssimo detetive a entrar em cena foi esse cara aí, o Tales, da cidade de Mileto. Ele é tido como o pai da filosofia por um motivo bem simples, mas revolucionário. Foi o primeiro a tentar explicar a origem do mundo, sem colocar nenhum deus na história. E a resposta dele? Genial de tão simples. Para Tales, a Arché era a água. Pensa só, ele observou que tudo que tem vida precisa de água, que a água vira gelo, vira vapor, então ele concluiu que ela devia ser o tijolinho básico de tudo. Percebe a diferença? É uma explicação baseada na observação da natureza, ou seja, no logos. Bom, depois do Tales, a filosofia pegou fogo, e o maior debate da época, a grande treta filosófica que dividiu a galera, girava em torno de uma única questão. O mundo está sempre mudando ou, no fundo, nada muda de verdade? De um lado do ringue, a gente tinha Heráclito. Do outro lado, Parmênides. Esses dois deram início a uma discussão que, olha, ecoa até hoje. Então presta muita, mas muita atenção aqui, porque essa briga de ideias é um clássico de vestibular. Para Heráclito, a única certeza é a mudança. A frase mais famosa dele é "tudo flui". Ele dizia que a realidade é como um rio. Não dá para entrar nele duas vezes, porque nem o rio, nem a gente somos os mesmos. Já o Parmênides achava tudo isso uma grande bobagem. Para ele, essa mudança que a gente vê é só uma ilusão dos nossos sentidos. A realidade de verdade, que ele chamava de o ser, é única, eterna e totalmente imóvel. Que loucura, né? Esse debate era tão intenso, essa briga entre tudo muda e nada muda, que outros filósofos tentaram achar um caminho do meio. E foi aí que apareceu Demócrito, com uma ideia que estava assim séculos e séculos à frente do seu tempo. É isso mesmo, quase 2000 anos antes da ciência chegar lá. Demócrito sugeriu que o universo era todo feito de átomos, partículas tão pequenas que não dava para dividir e que se moviam num espaço vazio. Para ele, tudo que existe, uma pedra, uma pessoa, uma estrela, era só uma combinação diferente desses átomos. Era um jeito genial de juntar as duas ideias. Os átomos em si nunca mudam, são permanentes, mas as combinações deles estão sempre mudando.
Ok, foi bastante coisa, eu sei. Então vamos fazer aquele resumão esperto? Focar no que você realmente precisa levar daqui para arrebentar no Enem. Se for para guardar o essencial sobre os pré-socráticos na memória, é isso aqui. Primeiro, entenda de uma vez por todas a passagem do mito para o logos. Isso é o nascimento da filosofia. Segundo, saiba o que é a bendita da arqué, essa busca pelo princípio de tudo. E terceiro, e talvez o ponto mais importante de todos, domine a treta entre Heráclito, o filósofo da mudança, e Parmênides, o filósofo da permanência. Sabendo isso, você já está muito na frente. E pra gente fechar de um jeito mais leve, que tal uma curiosidade? Sabia que um desses gigantes do pensamento tinha um apelido bem inusitado? O Demócrito, o próprio pai da ideia do átomo, era conhecido como o filósofo que ri. Dizem que ele vivia rindo, achando graça das preocupações e das besteiras que os seres humanos faziam. É um jeito legal de lembrar que, mesmo falando de coisas super profundas, a filosofia também tem seu lado bem-humorado. Olha só, essa busca dos pré-socráticos começou há mais de 2.500 anos, mas a grande questão deles continua de pé até hoje. Pensa um pouco no nosso mundo, na tecnologia, nos relacionamentos. Tá tudo sempre se transformando, como dizia Heráclito? Ou será que existem coisas, tipo valores, verdades, ou até a nossa essência, que nunca mudam, como defendia Parmênides? A filosofia talvez não dê a resposta pronta, mas com certeza nos deixa com as melhores perguntas para a gente continuar pensando. E aí, qual o seu palpite?